Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, hoje eu quero conversar um assunto sério com vocês que exige muita atenção. Então eu peço você que assista até o final o vídeo, porque são informações importantíssimas e vocês vão ter uma missão. Eu quero que vocês recortem esse vídeo e enviem para aqueles seus amigos isentões, aqueles que estão indecisos, sabe? Temos que atacar justamente nesse foco aí, essas pessoas. Por quê? As eleições desse ano são as mais importantes da nossa história, tá? Eu quero dar alguns recadinhos antes de entrarmos nesse assunto. Um documento que foi vazado, certo? Há alguns anos, um documento do Partido Comunista Chinês que mostra os pensamentos do partido, como eles querem moldar a sociedade, e vocês vão notar semelhanças com alguns planos de governo aqui do Brasil. É por isso que vocês precisam ter essa missão de recortar esse vídeo e passar para frente. Eu quero falar com vocês sobre o seguinte aqui, ó. Vou dar alguns recadinhos. Vamos lá. Primeiro de tudo, esse é o mais importante de todos, gente. O Gustavo está numa luta contra o tempo. Ele foi diagnosticado com câncer, já retirou a vesícula, o câncer está em metástase, é um câncer super agressivo. Ele precisa de cerca de R$ 576 mil para o tratamento inteiro. A sua família já entrou com algumas ações aí para tentar viabilizar esse tratamento pelo SUS. Por quê? Ele não tem tempo, ele não pode esperar na fila. Então ele precisa passar à frente. Ele precisa disso. Enquanto não se consegue que o governo forneça esse tratamento, o que está sendo feito? Essas aplicações desse tratamento, desse remédio que ele necessita, para vocês terem uma ideia, uma aplicação custa R$ 64 mil. Então eles precisam de 576 mil. Até agora, a última vez que eu olhei a vaquinha, eles tinham arrecadado cerca de 13 mil reais. Então eu preciso da ajuda de vocês e peço que vocês compartilhem. Quem puder doar algum dinheiro, doe. Tá? Não pode? Compartilhe aí nos stories, marque as pessoas, é importante demais, tá? É uma luta contra o tempo e ele precisa da nossa ajuda. Outro recado, olha só, gente. Para deputado estadual aqui em São Paulo, eu confio e eu apoio Alexandre Zara. Então eu peço a vocês que conheçam ele. Entre no seu Twitter, entre aí, ó, @alexezara38, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vejam as suas ideias, vejam a sua luta. É importante. Como eu falei, as eleições desse ano são as mais importantes de nossa história. Mas, ao mesmo tempo, é a eleição que nós temos as melhores opções para escolher. Então, cabe a nós fazermos boas escolhas. Uma delas eu já fiz, Alexandre Zara, como deputado estadual. E conto com vocês para apoiá-lo, tá? Então, vamos lá, gente. Como eu falei, um documento que vazou, ele mostra o que o Partido Comunista pensa e como ele quer moldar a China. Você vai perceber diversas semelhanças com planos de governo aqui do Brasil, tá? Então, depois da nossa vinheta, nós vamos entrar nesse assunto. Bom, pessoal, como eu falei, é um documento que vazou alguns anos atrás. Quando você pode procurar aí no Google, o plano de governo de Haddad. Você vai notar diversas semelhanças. Pegue aquilo que Lula está falando e prometendo aqui para o Brasil. Você vai notar também diversas semelhanças. E eu vou colocar na tela para que vocês vejam. Eu já separei alguns trechos importantes. O documento é grande, não dá para passar aqui letra a letra, então nós separamos, fizemos uma separação, um destaque na tela, vocês vão ver em amarelo. Peço até um feedback de vocês, me digam se fica bom assim, deixa aí no comentário, porque eu pretendo estar utilizando muito mais essa ferramenta aí, eu acho que fica boa. Então eu preciso desse feedback de vocês. Vamos lá. Olha só, documento número 9, tá? Essa fonte aí que vocês estão vendo na tela, eu vou enviar lá no meu canal do Telegram, que está aí na descrição. Entrem lá que aí vocês conseguem ler tudo.
e tirar as suas conclusões, tá? Vamos lá. É um comunicado sobre o estado atual da esfera ideológica, certo? Então ele vai fazer uma introdução. Vamos às partes mais importantes, porque é muito longo. Problemas notáveis relacionados ao estado atual da esfera ideológica. Embora aprovemos plenamente o mainstream ideológico, também devemos ver claramente a situação ideológica como uma luta complicada e intensa. Atualmente, as seguintes tendências, posições, atividades ideológicas falsas merecem nota. Número 1. Promoção da democracia constitucional ocidental. Uma tentativa de minar a atual liderança e o socialismo com características chinesas do sistema de governança. A democracia constitucional ocidental tem propriedades e objetivos políticos distintos. Entre elas estão a separação de poderes, o sistema multipartidário, eleições gerais, judiciários independentes, exércitos nacionalizados e outras características. Isso expressa principalmente das seguintes maneiras. Ao comemorar o 30º aniversário da promulgação da Constituição Chinesa, algumas pessoas erguem bandeiras de defender a Constituição e Estado de Direito. Eles atacam os líderes do partido por se colocarem acima da Constituição. Tem alguma semelhança com alguns candidatos aqui? Teve candidato que esteve aí acima da Constituição. Porque está solto hoje, né? Dizendo que a China tem Constituição, mas não tem um governo constitucional. Algumas pessoas ainda usam a frase sonho constitucional para distorcer o sonho chinês do grande rejuvenescimento da nação chinesa, dizendo coisas como a democracia constitucional é a única saída. A China deve acompanhar a tendência do resto do mundo para governo constitucional. O objetivo de proclamar publicamente os pontos-chave da democracia constitucional ocidental é se opor à liderança do partido e à implementação de sua constituição e leis. O segundo ponto problemático para eles é o seguinte, promoção dos valores universais na tentativa de enfraquecer os fundamentos teóricos da direção do partido. O objetivo de adotar valores universais é afirmar que o sistema de valores do Ocidente desafia o tempo e o espaço, transcende a nação e a classe e se aplica a toda a humanidade. Isso se expressa principalmente das seguintes maneiras. As pessoas que defendem valores universais acreditam que a liberdade, a democracia e os direitos humanos ocidentais, porque lá vocês sabem que é totalmente diferente, né? Ocidentais são valores, são universais e eternos. Isso é evidente em sua distorção da própria promoção do Partido da Democracia, liberdade, igualdade, justiça, Estado de Direito e outros valores semelhantes. Sua afirmação de que a aceitação dos valores universais pelo Partido Comunista é uma vitória para os valores universais, que os valores do Ocidente são a norma predominante em toda a civilização humana, que somente quando a China aceitar os valores ocidentais é que ela terá um futuro, e que a reforma e a abertura é apenas um processo de aceitação gradual dos direitos universais. Vocês devem ter notado, até agora, que em nenhum momento ele se refere ao povo, em nenhum momento ele se preocupa com o povo, em nenhum momento ele expressa qualquer outra preocupação que não seja o partido. Tem partidos que fazem isso aqui no Brasil. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? O terceiro problema para eles é o quê? Promover a sociedade civil. Olha só, como eu falei, eles não pensam no povo. E quando falam de sociedade civil, para eles é um problema. Promover a sociedade civil na tentativa de desmantelar a base social do partido no poder. Promovendo a sociedade civil e teorias de governança de estilo ocidental, eles afirmam que a construção de uma sociedade civil na China é uma pré-condição para a proteção de direitos individuais e forma base para a realização
da democracia constitucional, vendo a sociedade civil como uma bala mágica para o avanço da gestão social no nível local. Eles lançaram todos os tipos de movimentos chamados de cidadãos. Vejam a preocupação deles. Não é em nenhum momento com o povo chinês. É justamente com o partido que está no poder. Aqui no Brasil nós temos partidos que saíram do poder e estão doidinhos para voltar. Agora, você analisando isso aqui, você já começa a notar grandes semelhanças. E vai se assemelhar ainda mais, tá? Vamos lá. Ó. Quarto, promover o neoliberalismo. Aquilo que é o melhor tipo de economia para o Brasil aqui, tá? Tentando mudar o sistema econômico básico da China. O neoliberalismo defende a liberalização econômica desenfreada, a privatização completa. Eu defendo isso. Por mim, não teria nenhuma estatal, salvo alguma estatal de defesa, tá? A privatização completa e a mercantilização total. E se opõe a qualquer tipo de interferência ou regulação do Estado. Quanto menos Estado, para mim, melhor. E todo Estado que, quanto menor, é melhor. A sua economia gira melhor, certo? Os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos realizaram suas agendas neoliberais sob o pretexto da globalização, trazendo consequências catastróficas para a América Latina, a União Soviética e o leste europeu. E também se arrastaram para a crise financeira internacional por terem ainda a recuperar. Agora vejam só, eles falam sobre a América Latina, sobre a União Soviética e sobre o leste europeu. O leste europeu, aonde se adotou o capitalismo pós-queda da União Soviética, os países vêm melhorando dia a dia. A qualidade de vida vem melhorando. O que está causando uma deterioração na qualidade de vida? Justamente a parte que era a União Soviética tentando invadir os seus ex-aliados, tá? Ou subordinados, né? Promover a ideia de jornalismo do Ocidente. Agora começa a ficar mais semelhante ainda. Vocês viram aí o desprezo pelo capitalismo, certo? Mas se beneficiam deles, tanto lá quanto cá. Se beneficiam do capitalismo. Agora olha só, promover a ideia de jornalismo do Ocidente, desafiando o princípio da China de que a mídia e o sistema editorial devem estar sujeitos à disciplina do partido. Algumas pessoas, sob o pretexto de defender a liberdade de imprensa, e vocês vão notar que aqui tem candidato dizendo: eu vou regular a mídia, eu vou regular as redes sociais, vamos regular a internet. Você deve ter notado, deve ter visto isso, tá? Tanto lá quanto cá querem regular a imprensa, querem controlar a narrativa. Promovem a ideia ocidental de jornalismo e minam o princípio do nosso país de que a mídia deve ser infundida com o espírito do partido. Isso se expressa principalmente das seguintes maneiras. E lembrando, em 2010, o PT, enquanto estava no poder, tentou regular a imprensa. Ele chegou a fazer o decreto. Teve alguns pontos revogados por pressão da imprensa, por pressão popular. Certo? Era praticamente uma nova constituição, uma mini constituição petista, que não deu certo, graças a Deus. Definindo a mídia como instrumento público da sociedade e como o quarto poder, atacar a visão marxista das notícias e promover o livre fluxo de informações na internet. Vejam só, está acontecendo isso no Brasil? Tem candidato ameaçando fazer isso? Claro que tem, gente. Vocês sabem quem é. Chamando-os de repressão à internet, alegando que a mídia não é governada pelo Estado de Direito, mas pela vontade arbitrária da liderança, e pedindo que a China promulgue uma lei de mídia baseada em princípios ocidentais. Também afirmam que a China restringe a liberdade de imprensa. E restringe, vocês sabem que sim. E falam sobre abolir os departamentos de propaganda,
O objetivo final de defender a visão ocidental da mídia é alardear o princípio da liberdade de imprensa abstrata e absoluta, opor-se à liderança do partido na mídia e fazer uma abertura pela qual se infiltrar em nossa ideologia. Não repare os erros de tradução, porque tem alguns aqui, tá? Porque é tradução automática. O documento em si, essa página em si está em inglês, tá? Promovendo o niilismo histórico, tentando minar a história do PCC e a Nova China. Vejam só por que eles querem controlar a mídia, o porquê que eles querem controlar a internet e o fluxo livre de informações. O objetivo do niilismo histórico, sob o pretexto de reavaliar a história, é distorcer a história do partido e a história da Nova China. Isso se expressa principalmente das seguintes maneiras: rejeitando a revolução, alegando que a revolução liderada pelo Partido Comunista Chinês resultou apenas em destruição. 20 milhões de mortos, 25 milhões de mortos, não querem dizer nada para eles, né? Não é uma destruição, certo? Negando a inevitabilidade histórica na escolha da China. A China não escolheu, quem escolheu foi o partido dominante. Pelo caminho socialista, chamando-o de caminho errado. E a história do partido e da Nova China, uma série contínua de erros. E foi. Basta você ler a história da China. Rejeitando as conclusões aceitas sobre eventos e figuras históricas, como Mao Tse Tung, que todos sabem que matou milhões de pessoas de fome. Menosprezando nossos precursores revolucionários e vilipendiando os líderes do partido. Será que os líderes do partido são pessoas santas, como eles alegam aqui? Óbvio que não, né? Recentemente, algumas pessoas aproveitaram o aniversário de 120 anos do camarada Mao Tse Tung para negar o valor científico. Vejam só, o cara era um cientista, matou 20 milhões de pessoas em um estudo, né? E orientador do pensamento de Mao Tse Tung, tá? Vamos lá, questionar a reforma e abertura e a natureza do socialismo com características chinesas, tá? Vejam só, essas visões e ideias equivocadas existem em grande número na mídia, por isso que eles controlam a mídia lá. Porque na mídia estrangeira, se entrar lá, certo? As pessoas vão começar a abrir os olhos. E nas publicações reacionárias, eles penetram na China através da internet e canais clandestinos e são disseminados em fóruns domésticos da internet, blogs e microblogs, tá? Eles também aparecem em palestras públicas, seminários, salas de aulas universitárias, fóruns de discussão em classe. Qualquer pessoa que fale diferente do que o partido pensa está nesse meio aqui, tá? Se permitirmos que qualquer uma dessas ideias se espalhe, e aí você vê o nível de repressão, tanto que você tem campos de concentração lá, certo? Principalmente na região de Xinjiang, que essas ideias se espalhem, elas perturbarão o consenso existente das pessoas sobre questões importantes, como qual bandeira levantar, qual caminho seguir, quais objetivos perseguir, e isso interromperá o progresso estável de nossa nação em reforma e desenvolvimento. Agora, vocês se lembram de uma declaração do candidato Lula dizendo: olha, seria bom que o PT tivesse 513 deputados, 81 senadores, 27 governadores e 5.550 prefeitos. Ou seja, assim como é com o Partido Comunista Chinês. Porque aí nós conseguiríamos implementar todas as reformas necessárias no Estado. Pois é. As mesmas ideias e os mesmos planos. Perante estas ameaças, não devemos baixar a guarda nem diminuir a nossa vigilância. Enquanto persistirmos na liderança do PCC e no socialismo com características chinesas, a posição das forças ocidentais anti-China para pressionar por reformas urgentes não mudará.
e elas continuarão a apontar a ponta da lança da ocidentalização, divisão e correvoluções na China. Perante essas ameaças, não devemos baixar a guarda nem diminuir a nossa vigilância, certo? E aí eles enumeram algumas ações, ó. Preste muita atenção ao trabalho na esfera ideológica. Vamos lá, ó. Os membros do partido e os governos de todos os níveis devem estar plenamente conscientes de que suas lutas na esfera ideológica são perpétuas, complexas e excruciantes. Você deve fortalecer a conscientização sobre a situação política atual, o quadro geral, a responsabilidade e os riscos. Líderes em todos os níveis de governos, vocês devem fortalecer seu senso de responsabilidade, fazer o trabalho na esfera ideológica uma alta prioridade em sua agenda diária, analisar e estudar rotineiramente novos desenvolvimentos na esfera ideológica, reagir com rapidez e eficácia para resolver preventivamente. Deixa eu até marcar aqui para vocês, ó, porque não ficou marcado. Resolver preventivamente todos os problemas na esfera ideológica. Orientar os membros e líderes de nosso partido e distinguir entre teorias verdadeiras e falsas. Resista vigorosamente às falsas marés de pensamentos influentes e prejudiciais. Ajude as pessoas a distinguir entre a verdade e a falsidade e solidifique sua compreensão. Lembra alguma coisa aqui do controle da mídia, esse ministério da verdade que estamos tendo no Brasil? Eu acho que sim, né? Quem está ditando o que é verdade e o que não é? É só você analisar. Os membros do partido, especialmente os líderes de alto escalão, devem se tornar adeptos de abordar os problemas de uma perspectiva política geral, estratégica e teórica. Eles devem reconhecer claramente a essência das ideias e pontos de vista falsos, tanto sua falsidade teórica quanto o dano político prático que podem causar. Isso está acontecendo no Brasil? Com certeza está. É só você ver. Desde que Bolsonaro se lançou candidato na primeira eleição, que ele sofre diariamente ataques ininterruptos. Por quê? É justamente isso que eles estão fazendo, trabalhando a parte política e ideológica. Devemos ter uma abordagem firme e uma postura clara em relação aos principais princípios políticos, questões de certo e errado, o que apoiar e o que se opor. Devemos manter uma disciplina estrita e clara, mantendo uma unidade de alto nível, certo? De alto nível, com o Comitê Central do Partido, sob a liderança do secretário-geral Xi Jinping em pensamento, postura política e ação. O princípio de controle de mídia pelo partido decorre de nosso sistema político e da natureza de nossa mídia. Devemos manter a direção política correta, devemos nos apegar firmemente ao princípio do espírito partidário. Aqui está acontecendo isso na grande imprensa? Está acontecendo. Está acontecendo. Os alternativos que eles chamam, os independentes, estão sendo perseguidos. Vejam só. Espírito partidário e da responsabilidade social da mídia. Você tem ouvido falar muito sobre isso aqui. Em assuntos políticos ela deve estar de acordo com o partido. Será que está acontecendo isso aqui no Brasil? Devemos persistir na orientação correta da opinião pública, insistindo que a orientação política correta permeie todos os domínios e processos de engajamento político, forma, substância e tecnologia. Devemos dar alta prioridade à construção tanto da liderança quanto das bases na esfera do trabalho de mídia. Precisamos fortalecer a educação na perspectiva marxista. Aí eu pergunto de novo a vocês, escreva aí nos comentários. Acontece no Brasil isso aqui? Pare e pense um pouquinho.
Lembre das coisas que estão acontecendo. Isso acontece no Brasil? Uma educação na perspectiva marxista? Pois é. Marxista da mídia para garantir que a liderança da mídia seja sempre firmemente controlada por alguém que mantenha uma ideologia idêntica ao do comitê central do partido. E para encerrar, fortalecer conscientemente a gestão do campo de batalha ideológico. Ao enfrentar eventos sensíveis e enigmas complexos na esfera ideológica, devemos implementar o princípio de que os responsáveis assumam a responsabilidade e usem a gestão territorial. Devemos reforçar nossa gestão de todos os tipos de níveis de propaganda na frente cultural. Isso acontece muito aqui no Brasil. Aperfeiçoar e executar os sistemas administrativos relacionados e não permitir absolutamente nenhuma oportunidade ou saída para a disseminação de pensamentos ou pontos de vista incorretos. Implementar conscientemente a decisão do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional sobre o fortalecimento da proteção da informação nas redes. Aqui no Brasil, se nós não tomarmos cuidado, vai acontecer exatamente isso que eu mostrei para vocês, que acontece lá. Lá é mais difícil porque o partido já está estabelecido no poder. Aqui eles estão tentando. Como disse José Disseu, eles vão tomar o poder, não vão ganhar. Então é preciso muito cuidado. Muito cuidado mesmo. É por isso que eu pedi para vocês recortarem e enviarem para os seus amigos, principalmente aqueles que dizem que são neutros, que são isentos, que não gostam de política, que estão indecisos. Esses precisam saber tudo o que acontece lá, para entenderem o que vai acontecer aqui, porque os candidatos têm essa proposta, tá? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.